Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caminhos da Ferramentaria. E se você está dando os seus primeiros passos na ferramentaria e está com dificuldade de encontrar sobre esse assunto aí, seja bem-vindo e fique à vontade aí para maratonar os nossos vídeos e aprender um pouco mais sobre esse ramo de atividade da indústria metalúrgica. Como você já viu aí o tema do vídeo de hoje, vamos falar sobre os fundamentos, os pontos de alinhamentos de uma peça. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like, porque dessa forma o YouTube vai entender que esse assunto é relevante e vai estar indicando esse vídeo para mais pessoas que procuram ou que têm interesse sobre o assunto ferramentaria. E ainda antes de eu falar sobre o assunto, fique comigo até o final desse vídeo, porque lá no finalzinho do vídeo eu tenho uma surpresa para você que ficar comigo até o final. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, gente, pontos de alinhamento de uma peça. Existe sim uma fundamentação para a pessoa que está concebendo um produto, uma peça, seja um projetista, seja um engenheiro de produto, ele precisa observar essa regra básica. É claro que existem outras regras mais, tanto questão da montagem da peça no conjunto, o quão significativa é aquela peça para montagem, existem outros requisitos mais. Mas vamos tratar aqui do requisito básico para ele definir os pontos de alinhamento de uma peça. E é bom você já ficar sabendo disso, porque a página de alinhamento, no relatório dimensional do produto, geralmente ela costuma ser a primeira ou a segunda página. Segunda porque ela pode estar vindo após a página de rosto ali, né? Daquele controle dimensional, daquele relatório dimensional. E você adquirindo já um conhecimento sobre os fundamentos de alinhamento de uma peça, já vai facilitar para você a leitura e interpretação de um relatório dimensional. Olha só, então fica comigo até o final do vídeo que você vai ter uma surpresa muito boa em relação a isso aí. Bom, a peça, quando está sendo concebida, a sua concepção se dá num ambiente gráfico tridimensional, ou seja, é um ambiente gráfico que possui três dimensões. Essas três dimensões, para quem está acostumado aí com o sistema de coordenadas cartesianas, elas se dão geralmente nos eixos x, y e z. Então o desenho de produto vai definir os pontos de alinhamento e estando essas coordenadas ou no eixo x, no y e no z. Para quem está acostumado aí com o GD e T, os pontos de alinhamento são descritos com os dados nos planos A, B e C, mas não muda nada de uma coisa para outra. E detalhe, quando a matemática é carregada no software onde vai ser realizado o controle dimensional, naquele software, geralmente, ou na maioria das vezes, na verdade eu confesso que eu nem nunca vi diferente disso, no software constam apenas lá os eixos x, y e z, beleza? Mas não muda nada, gente. Vocês vão conseguir identificar no desenho de produto os pontos de alinhamento com coordenadas em x, y, z, ou no desenho de produto os planos A, B e C, quando se usa aí o GD e T para o toleranciamento dessa peça. Mas vamos aos fundamentos aí do alinhamento. Primeira coisa que eu preciso para alinhar uma peça. Eu estou com uma peça aqui. Estou aqui com uma peça
chapa, não é estampada, ela possui duas abas aqui laterais que foram dobradas, mas para o nosso exemplo plástico aqui, vai servir muito bem. Para mim alinhar essa peça, eu preciso travar ela no espaço, porque ela possui aqui 3 graus de liberdade. Ela possui o grau de liberdade aqui em Z, em Y e em X. Para mim alinhar, eu preciso travar esses 3 graus de liberdade da peça. Então, primeiro requisito, eu preciso definir 3 pontos no plano. É o mínimo para que eu consiga travar o plano e definir o plano e balancear um plano. Eu preciso de 3 pontos no mínimo no plano. Eu fui lá no Google, fiz uma busca e dá uma olhadinha aqui para vocês verem, ó, como eu faço para definir um plano. Eu preciso de 3 pontos equivalentes no plano. Eu preciso de um ponto, de uma reta, mas enfim, são 3 pontos no plano. Ah, mas esse plano é no eixo Z? Não necessariamente, gente. Se a peça for montada assim, os 3 pontos no plano, o plano da peça, a incidência do plano da peça está assim no eixo Z, se ela for montada assim. Se ela for montada assim, os 3 pontos, o plano está incidindo no eixo Y. E se ela for montada assim, o plano da peça está incidindo no eixo X. Então, aqueles 3 pontos no plano vão estar no eixo X. Então, não se prenda que o plano da peça é o eixo Z. Não. Não necessariamente. Então, eu preciso primeiro de 3 pontos no plano. Opa! Travei o plano. Só que a peça ainda possui mais 2 graus de liberdade aqui. No espaço, ela ainda está livre em Y. Digamos que o plano já está travado. Ela não se move mais nem para cima, nem para baixo. Mas ela possui ainda o grau de liberdade em Y e ainda em X. Então ela pode se mover assim, assim, assim. Ela pode girar, então ela ainda está livre, mesmo que o plano esteja travado. Então eu vou precisar aqui ainda de 2 pontos numa reta. Pode ser um ponto aqui, pode ser um ponto aqui. Agora já travei o meu plano e já travei a reta. A peça não mais gira e não mais movimenta nesse sentido. Mas ela ainda possui 1 grau de liberdade que é no eixo X. Nesse caso, no eixo X. Então o que eu preciso? Eu preciso apenas de mais um ponto no eixo que ficou faltando, no caso aqui no eixo X. Com mais um ponto aqui, pronto, a minha peça está travada no ambiente gráfico tridimensional. Então esse é o fundamento dos pontos de alinhamento. Eu chamo isso de regra 3, 2, 1. Esse é o requisito mínimo para se definir os pontos de alinhamento da peça. 3 pontos no plano, 2 pontos numa reta, 1 ponto no eixo que ficou faltando. Ah, mas podem ser mais pontos que isso? Pode ser mais pontos que isso. Só que à medida que você coloca mais pontos do que o mínimo necessário, você já começa a dividir o erro existente naquela peça. Por exemplo, o plano, eu preciso de 3 pontos. Eu coloco 4 pontos. Se a peça tiver uma pequena torção, digamos é uma torção de 2 décimos, vão ter 2 pontos no plano que vão ficar com um erro de 1 décimo para cada lado.
um lado vai ficar com um décimo positivo e o outro lado vai ficar com um décimo negativo de erro, e isso vai aparecer na página de alinhamento. Mesma coisa para reta. Se eu tiver 2 pontos numa reta de um lado da peça, 2 pontos do outro lado na reta, e aquele produto tiver 5 décimos de erro, aquele produto está 5 décimos maior, onde eu pus os pontos na reta, o alinhamento vai dividir esse erro, vai jogar 25 centésimos para um lado e 25 centésimos para o outro lado, porque o alinhamento tende a buscar o centro da peça nesses casos, onde você coloca mais pontos. Então ele divide esse erro e tende a procurar o centro da peça. Um outro detalhe, eu vou desenhar aqui a nossa peça, a peça que a gente acabou de usar. Desenhar um retângulo como se fosse a peça que usamos. Então, ó, 3 pontos num plano. Beleza. Digamos que seja o eixo Z. Não necessariamente precisa ser Z. Digamos que sejam no ponto Z. No alinhamento da peça, os 3 pontos precisam necessariamente ter o mesmo valor de coordenada? Também não, gente. Precisa estar no mesmo plano. Digamos que a nossa peça tenha uma dobra aqui e que ela, vou representar do lado aqui como se a gente estivesse vendo a peça por aqui, ó, na seção dela. Eu já sei que ela tem uma aba aqui, então digamos, vou desenhar a aba. Vem para cá, aí aqui ela tem uma dobra. Vem para cá, tem outra dobra. E aqui por fim, vamos fazer essa outra dobra aqui, né? E aqui por fim ela tem outra aba. Vejam que eu tenho 2 pontos em Z aqui, ó. Eu tenho 2 pontos aqui em Z. Pontos no plano. E eu tenho um outro ponto aqui no plano. A altura ou a coordenada do ponto mudou, mas não tem problema, porque está no mesmo eixo Z. Então, em relação a isso também, tenham esse entendimento. A peça não precisa ser literalmente plana para eu ter os pontos no plano. Ela pode ter toda a sua superfície trabalhada ali, mas os 3 pontos no plano precisam formar um triângulo, pelo menos, e tem que ser no mesmo eixo. Tem que ser 3 pontos ou no eixo Z, ou no eixo X, ou no eixo Y. Mas não precisam estar na mesma altura. Bom, dito isso, um outro detalhe aqui, que eu gostaria de aproveitar a ocasião para chamar a atenção do pessoal que desenvolve aí os pontos de alinhamento. Digamos que o desenvolvedor colocou um ponto aqui e para travar a reta, ele colocou um outro ponto aqui. Notem que, dada a extensão da peça, a reta ficou muito curta. E o que pode acontecer aqui? Quando do alinhamento, o software vai zerar esse ponto, até aí está ok, mas digamos que no segundo ponto aqui, exista já um erro aqui de 1/10. Existe um erro ali de 1/10. Como aqui é um ponto de alinhamento, o que o software vai fazer? Vai zerar esse ponto aqui também, porque ele é alinhamento. E aí o que ele faz com a peça? Ele torce a sua peça.
como a reta sua ficou muito curta, pode acontecer de aqui no final você encontrar até uns 5 milímetros ou mais de erro. Então, o que seria ideal para quem está desenvolvendo, está definindo os pontos de alinhamento? Procure colocar o ponto que trava a reta o mais extenso possível, de maneira que ele consiga cobrir boa parte da extensão da peça. Porque aí você vai amortizar esse problema aqui, ó. A peça, ela, por acaso, está dando montabilidade, a peça está boa, mas no alinhamento está dando erro de 5 milímetros lá. Por quê? Porque a reta, os pontos da reta ficaram muito curtos, muito próximos um ao outro. Então temos aí 3 pontos no plano, 2 pontos na reta. Vou tirar esse cara aqui, não está valendo. Vou até usar a canetinha vermelha, esse cara aqui não está valendo. Esse erro não existe. O ideal é aqui, ok, ok. E aí faltou um ponto no outro eixo. Seria aqui. 3 pontos no plano, 2 pontos na reta, 1 ponto no eixo que faltava. Pronto, minha peça está amarrada aí para fazer o alinhamento, para fazer o controle dimensional, aliás. Bom, para você que chegou até aqui nesse vídeo, ficou um pouco extenso, queria fazer um vídeo de uns 10 minutos de duração, mas para você que chegou até aqui, já está sabendo dos fundamentos, aí, o fundamento básico, eu diria, para a definição dos pontos de alinhamento. Na descrição desse vídeo vai ter um QR Code para você baixar um controle dimensional que eu criei uma matemática. Essa matemática não é de cliente nenhum, não é de ninguém. Eu criei essa matemática do nada e fiz um controle dimensional. Tem os desvios ali, né? Tem as páginas de alinhamento, de superfície, linha de corte, furos, né? Então, eu acho que eu errei a sequência aí, mas tá aqui na descrição do vídeo, você pode baixar gratuitamente e já ir treinando a sua leitura e interpretação de relatório dimensional. E você que está dando seus primeiros passos aí na ferramentaria, não tem acesso ainda ao relatório dimensional, tá aí um relatório dimensional basicão para você já começar a se familiarizar aí com o relatório. E você vai ver que lá no início está a nossa página de alinhamento, tá ok? Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like. E recomende esse vídeo aí para os seus colegas aí, para aquele que você sabe que também tem interesse sobre esse tipo de assunto. Gente, muito obrigado. Fui, tchau.